Portanto, sou Rui Paulo Galvareda, nasci a 12 de dezembro de 1959, na Marinha Grande, Certo. que era onde a família vivia na altura. E o seu pai? O que é que ele fazia? O meu pai era advogado, inicialmente na Marinha Grande, depois na Marinha Grande e em Leiria, posteriormente em Leiria e em Lisboa. E o seu pai, poderia dizer o nome completo? Portanto, o meu pai José Henriques Vareda, nascido a 24 de março de 1927, na Marinha Grande. Uhum. E os seus avós também eram da zona da Marinha Grande? Viviam na Marinha Grande. Uhum. E o que é que os seus avós faziam? Os meus avós, da parte do meu pai, o pai dele, além de gerir um estabelecimento de comida e bebida, também tinha jeito para tratar de animais e, portanto, era vulgarmente chamado pelas pessoas das quintas para tratar de animais. Embora não fosse veterinário, mas tinha algum conhecimento sobre isso. A mãe do meu pai morreu bastante nova e, portanto, nem sei se teria algum emprego. Do lado da minha mãe, o meu avô era vidreiro e a minha avó, como ficou viúva muito cedo, teve vários cargos, entre outras coisas, também tinha um talho. Uhum. E a sua mãe fazia o quê? A minha mãe era fundamentalmente doméstica. Okay. Tratava dos filhos. Okay. E o seu pai, passou-lhe memórias acerca da sua infância? Algumas, não muitas, mas de qualquer maneira, pronto, tenho aí algumas declarações dele que resumem um bocado os primeiros anos de vida. Os primeiros anos de vida, as primeiras décadas de vida. E o que é que ele contou acerca desse período? Isto fundamental, isto está contado portanto, nas declarações que eram feitas à PIDE e por isso está documentado dessa forma, pelas declarações em que ele vai dizendo o seu percurso, fundamentalmente de estudos e como oposicionista ao regime vigente. E o seu pai fez o ensino inicial? Fez. Na Marinha Grande não havia ensino inicial, portanto, ele andou na escola na Marinha, depois fez o curso comercial, se não me engano, depois passou a fazer em Leiria o liceu para poder candidatar-se à universidade e depois inscreveu-se na Universidade em Coimbra. Os 2 primeiros anos penso que estava lá o tempo inteiro, os restantes não, era mesmo, propunha-se para exame e ia lá fazer só os exames. Uhum. O seu pai foi a primeira pessoa da sua família a ir para a universidade? Sim. Uhum. E foi algo que os seus avós também incentivaram, que ele continuasse os estudos? Sim. Sim, o avô, fundamentalmente, porque a mãe tinha falecido. Uhum. Mas os seus avós tinham também condições económicas para que o seu pai pudesse ir para a universidade? Não. Não, já mesmo quando ele ia para o liceu em Leiria ia de bicicleta e depois em Coimbra teve mesmo que fazer só por inscrição para exame, portanto inscreviam-se para exames e depois faziam então as cadeiras e foi dessa forma que ele conseguiu fazer. Ou seja, o seu pai acabou por, durante o curso, estar em Leiria, porque não conseguia estar em Coimbra? Sim, por estar na Marinha. Ok. Que era onde a família vivia.
E durante esse período, enquanto estava a estudar, também trabalhava? Também. Trabalhava numa fábrica de vidros, na Manuel Pereira Roldão, como contabilista, guarda-livros. E depois, o seu pai, depois de terminar o curso, começa então a exercer a Advocacia. Inicialmente continuava a morar na Marinha e depois tem um escritório em Leiria. E depois, em 1961, a família muda mesmo para Leiria. Por causa da atividade profissional? Por causa da atividade, sim. O seu pai, ele terá tido um papel importante também na defesa de vários presos políticos da altura? Sim. Sim, mas além disso, claro, mais importante era toda a atividade política que ele desenvolvia. E o que é que o seu pai lhe transmitiu acerca desta atividade política? Sei que esteve envolvido em vários movimentos, desde o Modo Juvenil ao ACDE. Da CDE. O que é que lhe transmitiu? Fundamentalmente os valores, não é? Os valores de democracia, os valores de liberdade. E pronto, e era o dia a dia, não é? Ele era tão ativo, tão conversador, que pronto, foi mesmo. A minha educação que tive a nível de casa baseou-se fundamentalmente nos valores. Por exemplo, em sua casa a leitura e os livros eram importantes? Eram muito importantes. De tal forma que eu e o meu irmão tínhamos liberdade de ir a uma livraria que havia em Leiria, que era a Livraria Martins, e comprar o que quiséssemos. Portanto, depois era faturado pela livraria posteriormente. Mas, portanto, tínhamos essa liberdade e, portanto, tínhamos imensos livros. O seu pai incentivava muito a leitura? Muito. Desde muito cedo? Desde muito cedo. Desde sempre mesmo. Sei lá, desde até banda desenhada. Já desde aí ele autorizava comprar-se. E depois, fundamentalmente, antigamente as línguas que se davam no liceu era, em primeiro lugar, francês. Então, por exemplo, a banda desenhada do Asterix tínhamos-la praticamente toda em francês, porque servia para desenvolvermos a língua. E nós também gostávamos, eu e o meu irmão. O seu pai alguma vez lhe passou algum livro assim mais de teor político? Incentivava leituras mais políticas, por exemplo? Não, também havia livros mais políticos em casa, mas ele não obrigava a que lêssemos qualquer coisa em especial. Portanto, se quiséssemos, tínhamos os livros, mas agora, assim, fundamentalmente uma coisa política, não, assim, já mesmo o resto ele também não obrigava. E jornais também, lembra-se de... Sim. Sim, os jornais, o Diário de Lisboa, claro, que era fundamental. O Expresso, quando o Expresso começou, mas depois o meu pai chateou-se um bocado com o Expresso e deixou de comprar, mas eu comprava ainda mais jornais, porque em Leiria era um jornaleiro que a cada casa a vender jornais. E por isso era fácil termos jornais. E posteriormente, depois já quando não existia jornaleiro, ele normalmente parava numa tabacaria, em qualquer coisa assim, para comprar jornais, e comprava vários jornais. E rádios também? Ouvia muito a rádio em casa? Não ouvimos assim muito. Não, era normal, eu também já
já sou do tempo da televisão, portanto, embora fosse pouco tempo que havia televisão, mas normalmente em casa se calhar estava mais facilmente ligado a uma televisão do que um rádio. Depois, claro, passámos a ter também outros equipamentos, tipo giradiscos, coisas assim. E, portanto, a rádio não era assim a coisa mais preponderante que havia em casa. Tinha dito que o seu pai depois começou a exercer a advocacia. Foi a partir dessa altura que tomou contacto e que manteve o relacionamento com o Carlos Pimenta, que era seu amigo, penso. Sim, porque quando mudámos para Leiria, mudámos para uma casa próxima da casa do Carlos Pimenta e depois, passado se calhar 1 ano ou 2 anos, mudámos para o mesmo prédio do Carlos Pimenta. E mais tarde, e o Carlos Pimenta tinha o escritório, ele era solicitador, tinha o escritório no prédio onde vivia. E o meu pai, entretanto, também teve o escritório com ele. Chegaram a ter o escritório a meias durante alguns anos ainda. Portanto, tinham o escritório no mesmo prédio onde viviam e eram vizinhos e colegas de trabalho também. Sim, tinham o escritório junto. Que memórias é que tem do Carlos Pimenta, do relacionamento do Carlos Pimenta e o seu pai também? Era frequente os dois estarem, por exemplo, lá em casa, reunidos? Não era assim muito frequente. Não, eles davam-se bem. E normalmente, pronto, naquela altura havia o hábito da pessoa passear à noite, ali pelo menos na Praça Rodrigues Lobo, e aí eles passeavam. Agora depois em casa, cada um tinha a sua família, embora o Carlos Pimenta só tinha a esposa. E portanto não tinham as conversas mais no exterior do que dentro de casa, ainda também, ou então no escritório, não é? Porque facilmente podiam falar um com o outro. Acerca da atividade política do seu pai também, ele acaba por ser preso novamente durante a década de 60. Sim. E nessa altura o Rui já era vivo. Já. Como é que foi ter o seu pai? O seu pai esteve preso onde? Dessa vez foi no Aljube. Como é que foi ter o seu... Como é que soube desta prisão? O que é que aconteceu? E como é que foi ter o seu pai preso no Aljube? Bom, eu era muito pequenino, mas tenho uma reminiscência de ter ido ver lá a prisão, mas mais que isso. Não tenho memórias. Ele foi preso por que motivo? Era sempre por atividades políticas. E ficou preso durante muito tempo no Aljube? Não, ele todas as vezes, acho que chegou algumas vezes a ser meses, mas pronto, não era assim muito tempo. Quantas vezes é que o seu pai foi preso? 4. E em que períodos? Depois desta prisão no Aljube foi preso outra vez? Não, a última foi em 61, 62. Okay. Portanto, foi a única em que também já era vivo? Sim, Okay. porque depois foi em 58, portanto, aí só existia o meu irmão. O seu irmão era mais novo ou mais velho? É mais velho. Okay. E o seu irmão tem memórias das outras prisões do seu pai? Não deve ter. O meu irmão nasceu em 57 e, portanto, a terceira prisão foi em 58. Não terá nada de recordações. A sua mãe, nessa altura, sabe como é que ela... Qual é que foi a reação dela quando o seu pai foi preso? É que estavam sempre mais ou menos à espera que entrasse alguém em casa
E mesmo sem encontrarem nada, levavam as pessoas, não é? E fundamentalmente a tortura do sono faziam. Agora, portanto, a minha mãe já pronto, estava sempre preparada, assim como sabíamos que estávamos sob escuta telefónica, que tínhamos pessoas na rua a controlar. Polícia? Sim. Polícia é paisana, não é? Polícia pide. Por exemplo, o seu pai alguma vez lhe disse para ter particularmente cuidado das coisas que dizia na escola ou... Não, bem pelo contrário. Pelo contrário, como assim? Sei lá, lembro de lhe dar, dele me dar, provavelmente porque lhe pedi também, autocolantes do terceiro congresso em Aveiro, que distribuí na escola, mas pronto, havia muitos alunos que não aceitavam, porque achavam que aquilo era um pecado qualquer. E os professores diziam alguma coisa? Chamaram a atenção? Não, os professores, alguns sim, agora os outros não se manifestavam. E pronto, normalmente, embora eu tivesse, sei lá, o autocolante em vários sítios, não se manifestavam os professores. Mas foi por iniciativa própria da sua parte, que pediu ao seu pai estes autocolantes Sim. para distribuir? Sim, havia autocolantes para distribuir e pronto. Eu pedi para levar para a escola e para distribuir. Lembra-se de outras ocasiões em que tenha distribuído assim material político? Assim, de lembrar mesmo, não. Embora saiba que, por exemplo, quando era a volta a Portugal em bicicleta, assim como se distribuíam determinados papéis, também se distribuíam panfletos políticos. E pronto, e a família ia toda ver a passagem dos ciclistas e, portanto, também distribuía alguns papéis. Lembra-se de distribuir propaganda política nessa altura? Sim. Uhum. E era o seu pai que lhe dava ou... Sim, era a família ia ver a prova simultaneamente. O seu pai tinha irmãos? Não, era filho único. E qual é que era a perspectiva da sua mãe relativamente à participação política do seu pai? Ela tinha medo? Qual era a opinião dela? Conseguiu perceber? Ela tinha algum receio, claro. Mas pronto, como achava que o meu pai estava no seu direito, não é? E estava certo, apoiava. E a sua mãe também participava neste tipo de atividades mais políticas? Não. Não, normalmente não. Ou seja, acabava por participar, porque as reuniões muitas vezes eram lá em casa e por isso ela tinha mesmo que participar, não era nem que fosse. E quem é que se reunia lá em casa? Tudo e mais alguém, porque a maior parte das reuniões, por exemplo, do MDP, das comissões democráticas, uma coisa que foi chamada a Plataforma de São Pedro também, quem é que, portanto, reunia lá desde ser decidido lá quem é que apoiavam, se era o Humberto Delgado, se era o Arlindo Vicente. Portanto, reunia mesmo muita gente em casa. Eram frequentes estas reuniões em casa? Sim. E o seu pai deixava-o estar presente nestas reuniões? Não, normalmente não. Mas de alguma forma tentou às vezes escutar o que se dizia? Teve algum interesse? Não, sabia mais ou menos o que é que estava a passar. Mas como é que sabia? Diziam?
Sim, apercebia-me também. Mas diziam, claro. O seu pai falava abertamente sobre a política em casa? Sim, Sim. sim, ainda por cima, pronto, como os amigos, pronto, o círculo todo. Eram pronto, pessoas que se conheciam dali e isso, portanto, era falado normalmente, não havia assim nenhum segredo. Que nomes, que pessoas? Te recorda alguns nomes de algumas pessoas que tenham estado lá em casa, em reuniões, que tenha se encontrado frequentemente? Por exemplo, o Vasco da Gama Fernandes, que é, que é muito focado. Quem, por exemplo, o Henrique de Sousa Neto, que foi candidato, não é? Mas muita gente e muitos nomes conhecidos. Em termos, por exemplo, depois do liceu, ia para casa ou fazia qualquer tipo de atividade com os seus colegas? Normalmente vinha para casa, mas depois, claro, na altura brincava-se na rua, não é? Portanto, tínhamos um grupo que nos juntávamos. Era ali, pronto, morávamos ali todos, mais ou menos, na Praça Rodrigues Lobo. E por isso andávamos na rua, depois até à hora de jantar, coisa assim. Okay. E quando foi o 25 de Abril, tinha 16 14. anos? 14 anos? 14 anos. Lembra-se desse dia? Lembra-se do dia 25 de Abril em Leiria? Do 25 de Abril, não. Não foi assim uma coisa que, pelo menos, eu lembro de chegar à escola e só no fim do dia é que disseram que tinha havido qualquer coisa em Lisboa. Portanto, não era assim, não se notou muito. O que se notou muito foi o 1º de Maio. E o 1º de Maio é que as pessoas saíram todas à rua. Mas no 25 de Abril, pronto, aquilo também era divulgado primeiro pela rádio. A televisão, como começava mais tarde, já nem sei a que horas é que terá começado nesse dia, mas deve ter começado ainda mais tarde do que era normal. E por isso as fontes de informação eram muito poucas. E do 1º de Maio, que recordações é que tem, então? Na Praça Rodrigues Lobo, por exemplo, cheia de gente, completamente cheia de gente mesmo. E do ar de festa. Foi à manifestação, portanto? Sim. E foi com o seu pai? Não, acho que não. Mas o seu pai estava em Leiria quando foi o 25 de Abril e o 1º de Maio? Estava. Lembras-te qual foi a reação do seu pai quando chegou o dia 25 de Abril e os dias que se seguiram? Não, exatamente por causa disso, porque entretanto fui para a escola e portanto não sei exatamente quando é que ele soube. Mas o seu pai disse-lhe alguma coisa acerca do 25 de Abril? O que estava a acontecer? Tentar-lhe explicar? Nós também já sabíamos. Pronto, de conversa entre miúdos. E também provavelmente só viu o meu pai, provavelmente à hora de jantar, e já não tenho a certeza. Não é? E nesses dias então que se seguiram, ao 25 de Abril, ao 1º de Maio, que recordações é que tem em Leiria? Porque depois continua a escola. Sim. Mas em Leiria, do que é que se lembra nesses dias que se seguiram? Em termos de movimentações populares, por exemplo? Não sei, as pessoas pronto, juntavam-se muito mais, formavam grupos, porque era uma coisa que não era possível fazer antes, não é? E pronto, e discutiam no bom sentido, não é? E debatiam ideias muito. E pronto, era um aprender também do que o 25 de Abril estava a trazer. Não é? Nessa altura estava no liceu.
Gostava muito. E como é que foi no liceu? Os estudantes também começaram a discutir mais? Sim, sim, fundamentalmente eu lembro é dessas partes do liceu. O que é que se lembra? Não, de discutir mais, havia dos professores debaterem e também informarem os alunos do que se passava. E, pronto, e entre amigos também a mesma coisa. Sentiu que existia um relacionamento diferente entre professor e aluno antes e depois do 25 de Abril? Sim. Sim, porque, sei lá, continuando, depois ainda conseguimos sanear, se não me engano, 2 professores. Okay. Estava em que liceu? Estava em que liceu? Só havia um, era o Liceu de Leiria. E sanearam 2 professores, então? Sim, já acho que não conseguimos sanear a terceira, mas saneamos. Eram professores particularmente rígidos a esse nível e muito ligados ao regime anterior? Sim, um bocado. Fundamentalmente eram rígidos, claro. E depois aquilo também mudou, porque também o reitor deixou de existir. Inicialmente o liceu era regido por um reitor e passou a ser uma comissão com professores, com funcionários, com estudantes. Portanto, houve uma grande alteração a nível do funcionamento da escola. Essa comissão era eleita? A comissão, a primeira não sei muito bem, mas penso que sim, as outras eram eleitas. E como é que foi esse processo? Portanto, foi também se calhar a primeira possibilidade que teve de votar de forma livre para eleger os seus representantes. Sim. Antes disso não me lembro assim de votar em nada. E, por exemplo, comunicados, panfletos, lembra-se de... Pois isso ouvi imensos. Até eu escrevi panfletos e distribuí. Distribuir na escola ou fora? Fundamentalmente na escola, porque maioritariamente o que nos interessava modificar eram as dinâmicas escolares. Estes panfletos eram então sobre as alterações que propunham dentro do espaço da escola? Do espaço da escola, fundamentalmente. Depois, claro, cá fora havia os outros panfletos todos, né, todos os grupos que se iam formando. Né? E lembra-se de ter distribuído também esses panfletos mais políticos? Não, nunca. Como nunca aderi assim a um partido, não me lembro de ter distribuído qualquer que fosse. E a atividade política do seu pai pós 25 de Abril? Foi sobretudo em Leiria? Foi em Leiria. Ele também continuava aqui em Lisboa, mas foi em Leiria. Foi em Leiria. Pronto, depois, como houve o verão quente, a coisa foi muito complicada e ele decidiu vir a família toda para Lisboa. Uma vez que o meu irmão também ia entrar estava a terminar o liceu. E entretanto viemos todos para Lisboa, mas claro que o meu pai continuou a manter o escritório em Leiria também, e claro que era muito solicitado a ir para lá. A minha mãe também, como tinha a família na Marinha Grande, também preferiu ir para lá e, portanto, na prática, embora tenha estado algum tempo aqui, o meu pai
a desenvolver a advocacia, depois acabou outra vez por mudar para a Leiria. Tinha referido que a coisa tinha complicado durante o verão quente. O que é que aconteceu em específico para dizer? Assaltaram um escritório, Quem é que assaltou o escritório? uma manifestação de extrema-direita. Portanto, assaltou o escritório do seu pai? Sim. Era o escritório do seu pai e do Carlos Pimenta? Não, que entretanto o meu pai tinha uns 2 ou 3 anos antes do 25 de Abril tinha mudado para o terreiro e pronto, e portanto tinham-se separado, digamos. E o escritório do seu pai foi assaltado por algum motivo em particular? Foi assaltado como foram as sedes do Partido Comunista, do MDP Porque o seu pai tinha e outros escritórios. Porque o seu pai tinha ligações ao MDP e O MDP, sim, fundamentalmente. E o que é que se lembra desse dia? O seu pai estava no escritório quando foi assaltado? Não, o meu pai tinha ido para o Porto. Entretanto, o meu irmão é que estava no escritório. O senhor não estava no escritório? E qual é o relato? E teve que fugir. Qual é o relato dele acerca deste assalto? Ele partilhou consigo? Sim. Sim, mas pronto, claro que foi uma situação, não é, caótica. Digamos que o meu irmão e mais 2 ou 3 pessoas estavam a tomar conta do escritório. Depois da manifestação, claro que veio por ali, assaltou o escritório e eles tiveram que fugir todos, saltando telhados e coisas assim por trás. Como é que o seu pai foi informado de que... Como é que o seu pai soube? Se calhar já se estava um bocadinho à espera porque aquilo já andava a acontecer, não é? Não aconteceu tudo simultaneamente, portanto já andava a acontecer e interessante, pronto, também havia telefones, não é? As pessoas iam-se mantendo informadas. Já andava a acontecer? Já tinham sido assaltados outros escritórios dali da zona de Leiria? As sedes do Partido Comunista já. O escritório do Dr. Guarda Ribeiro, não sei se já tinha sido assaltado ou não. Portanto, foi outra das ocasiões. Foi outro escritório que foi assaltado nesse período. Portanto, foi na sequência deste assalto que o seu pai tomou a decisão então de virem para Lisboa. Pois sim. Aí foi, porque aí, pronto, não é? Tinha ficado com o escritório completamente destruído e por isso vinha para cá e porque o meu irmão também vinha para a universidade e pronto, a minha mãe não queria morar em Leiria mais. E como é que foi este período aqui em Lisboa? Vieram para cá em que data? Em 70... assim, o meu irmão veio em 76, no início, eu vim no final de 76. Não, no final de 75, claro. No final de 75 e a minha mãe veio no início de 76. Porquê que a sua mãe veio tão depois? Porque tinha que tirar as coisas todas da casa de Leiria e pronto, e organizar essas coisas. Portanto, foi uma mudança decidida mesmo. Não voltaram, não regressaram a Leiria? Enquanto família, não. Ou seja, o seu pai acabou por exercer o resto da profissão aqui em Lisboa? Não, o meu pai, não, depois, entretanto, como continuava a ser muito chamado para a Leiria, e aí também que a minha mãe prefere
vai para a Leiria tomar conta vai para a Leiria, para a Marinha, tomar conta do meu pai, porque o meu irmão entretanto, já tinha acabado a universidade. Eu tinha sido colocado em Coimbra. Por isso, ela também ficou aqui em Lisboa sozinha, não é? E, portanto, depois também volta para lá, para a Marinha, e vivem lá. Tem algum tipo de memória acerca do período em que o seu pai é vereador da Cultura, em Leiria também? Nessa altura já regressou a Leiria para continuar as suas atividades? Sim, mas eu é que não voltei a Leiria. Só voltei, ou seja, só volto a Leiria muito mais tarde. Portanto, não tem memória? Não tenho grandes memórias disso. Uhum. Quais é que foram os princípios, as ideias fundamentais que o seu pai lhe foi passando ao longo da sua vida? Não, sei lá, não acho que haja um ponto exato onde algo tenha ocorrido. Sei lá, por exemplo, pronto, eu tenho, mas pronto, só é uma coisa pontual. O meu pai nunca, mas nunca bebeu álcool. A única vez que o meu pai, pronto, molhou os lábios em champanhe foi para comemorar o 1º de Maio, mas era o 1º de Maio, ainda antes do 25 de Abril. Pronto, lá em casa, lá com um senhor também que nos dava lições de piano. E pronto, foi a única vez. E, portanto, fiquei a perceber, ou pelo menos a sentir, a importância que teria pelo 1º de Maio e o significado do 1º de Maio. Foi aí que percebeu a importância? Sim. Sim, porque antes disso, se calhar nem sabia do 1º de Maio. Não é? Lembra-se de ter que idade nessa altura, quando Sei lá, teria 12 anos, 11, 12 anos. E o senhor que foi lá à casa era também oposicionista? Era-te. E era seu professor de piano? Sim. Mas ele era... trabalhava na tipografia. Uma tipografia clandestina? Não, uma tipografia mesmo. Okay. Se calhar, provavelmente, não é? Editavam outras coisas, mas era uma tipografia aberta ao público. Nós estamos a recolher estas memórias também no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril. E eu gostaria de lhe perguntar o que é que para si significa o 25 de Abril, o que é que acha que significava também para o seu pai e qual a importância de continuarmos a celebrar estes 50 anos. Pois é, acho que a sociedade portuguesa está muito feita por causa do que aconteceu, não é? Por causa do 25 de Abril. Isto era completamente diferente, não é? E se tivesse mantido, não é? seria completamente diferente. Deixaríamos de ter liberdade, democracia, claro, tudo o que é inerente à liberdade. Passávamos a ter cada vez mais a repressão, não é? Porque à medida que as pessoas tomam consciência, o Estado terá que exercer uma repressão maior, não é? Para conseguir controlar as pessoas. E depois, não sei, acho que estaríamos muitíssimo atrasados, pronto, a sociedade, o dia-a-dia, não seria nada como é. Não é? Portanto, acho que foi e continua a ser especialmente importante na liberdade que temos de decidir todas as coisas, não é? Todas as coisas, claro que podemos decidir.
é fundamental, pronto, eu poder pensar, tenho um filho, vou-lhe dar esta educação, vou-lhe permitir acesso a determinadas coisas, quando antigamente não é? Estávamos limitados ali por estratos. E isso, acho que a possibilidade de todas as pessoas terem acesso às mesmas coisas é muito importante, embora isso também ainda não ocorra completamente, mas vamos esperar que no futuro isso melhore e cada vez as pessoas tenham mais possibilidades e que tenham possibilidades iguais umas e outras.